Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance o seu coração nesta manhã de domingo, uma manhã abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Que você, amado e querido irmão, nesta manhã possa nos acompanhar neste momento especial de Escola Bíblica Dominical. Em virtude do decreto do nosso governador do estado de Pernambuco, nós não teremos a nossa escola bíblica presencial, e sim através da internet, através do nosso Facebook, através do nosso Instagram, através do nosso YouTube. Por isso, nesta manhã, vamos estudar o Espírito Santo de Deus. Uma manhã linda e maravilhosa, aqui na cidade Princesa do Capibaribe. São 9h06 deste dia 30 de maio de 2021. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. A Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, Igreja do Nazareno em Limoeiro, chegando até você, abraçando a todos que estão conosco por estas plataformas, a irmã Jane Barbosa, o irmão Robério, a todos, a todo o pessoal ali do Seráfico Ricardo também, né, do nosso ponto de pregação, ali perto da casa da irmã Nicinha, a todos os amados irmãos pelo nosso Facebook, o nosso bom dia para com vocês. Nós vamos orar neste momento, depois vamos ler um texto da palavra do Senhor e depois nós vamos começar a nossa aula nesta manhã. Prepare o teu coração para aquilo que Deus quer falar a você neste dia especial. Amém? Ó Deus, amado Pai, oramos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Ó Espírito Santo de Deus, revela tudo aquilo que o Senhor nos deseja entender, Senhor, compreender para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual, Senhor, para que o teu povo, para que as pessoas possam ter uma vida plena de santidade diante de ti, Pai. Abençoa-nos, abençoa todos que estão nessas plataformas, Senhor, interagindo conosco, conversando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus e que Deus abençoe todos os professores da nossa escola bíblica, das crianças, dos jovens, dos adultos e a presidente do MED, a irmã Otília Josefa. Nosso abraço, nosso carinho. Hoje, sala única para todos, não é? Um momento especial de estudo da palavra de Deus. Concluímos na semana passada, no domingo passado, mais um estudo sobre o Espírito Santo, que nos falou a respeito do Espírito Santo na vida dos reis. Hoje nós vamos estudar o Espírito Santo na vida dos profetas. Sabemos que Deus, ele sempre usou os meios os quais ele desejava para falar, para didaticamente trazer todas as informações para os seres humanos. E Deus usou em um momento da história do povo de Israel os profetas. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus, texto áureo da nossa lição. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ezequiel, um dos profetas, ele se põe de pé, ouve a voz do Espírito Santo de Deus,
o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele e faz a tarefa que ele foi comissionado a fazer. Então, alguns textos para esta lição nesta manhã, nós vamos ver 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o de número 14, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o versículo de número 21. E uma leitura complementar para você que está com a Bíblia aberta em casa e quer nos acompanhar. Você pode também marcar aí na sua agenda, no seu livro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de 15 até o de número 18. Ezequiel, que é o texto áureo e o que nós vamos nessa introdução falar um pouco. Ezequiel é o profeta que mais usou a expressão no Antigo Testamento, o Espírito. Em sua vocação, nós vamos ver Ezequiel falando, Ezequiel recebendo e o texto falando a respeito do Espírito, conforme o capítulo de número 2, versículo 1 e 2. Quando recebeu mais instruções quanto ao trabalho que deveria realizar. Ezequiel recebeu instruções dadas por Deus através do Espírito Santo de Deus e que estas instruções foram para o seu trabalho, foram para o seu uso diário como profeta do povo do Senhor. Você vai encontrar tudo isso no capítulo 3, versículo 4 até o versículo de número 15 do livro de Ezequiel. Ele também usa essa expressão quando teve uma visão da corrupção de Israel, ou seja, de Jerusalém. Capítulo de número 8. Ele fala com um enfoque bastante neotestamentário. Ao defender-se de misturar-se com os gentios, nós vemos já no Novo Testamento, Pedro fala da sua extraordinária experiência e narra como o Espírito Santo caiu sobre os gentios enquanto ele pregava. Então nós vemos aí a ação divina do Espírito Santo de Deus na vida de um homem que foi usado por Deus para um trabalho específico, para um trabalho para o povo do Senhor no Antigo Testamento. Nós vemos um dos profetas também sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para uma tarefa, para a pregação, para o ensino, para a exortação do povo do Senhor. Quando ele pregava, muitas e muitas pessoas eram levados ao convertimento. Elas sentiam o Espírito Santo de Deus, o toque da verdade do Espírito Santo de Deus na vida deles. O Espírito Santo entrou em mim. Esse momento, essa palavra traz consigo o sentido de agir em mim, agir por intermédio de mim. O Espírito Santo de Deus, quando ele habita numa pessoa, ele começa a agir na vida de uma pessoa, como nós vimos em outros estudos passados. Ou seja, ele começa a depurar, começa a retirar, começa a dar uma nova vida, uma nova clareza espiritual à vida de uma pessoa, e dando esta clareza, a pessoa vai viver aqui na face da terra, vai entender o que Deus deseja para a sua vida, vai começar a interagir junto com a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração e assim por diante. Isto é um momento especial para a vida, para que o homem, a mulher, possa ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos também que nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem que operar em mim, purificar a minha natureza pecaminosa e me preencher
com o amor de Deus. Foi assim e será sempre assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na vida de homens, na vida de mulheres. O Espírito Santo usou muitos e muitos homens para ajudar a reconciliação da humanidade para com Deus, através da vida dos profetas, através da vida dos reis. A ação do Espírito Santo na nossa vida, quando temos o entendimento de uma chamada, e essa chamada específica para o ensino, é simplesmente para que as pessoas entendam a reconciliação que Deus está fazendo para com a humanidade, para com a nossa vida. O Espírito Santo quer reconciliar toda a humanidade junto com Deus. Por isso, ele usa, ele trata, ele manifesta o amor de Deus para com você. Por isso você vai ver naquele lindo livro do Evangelho de João, capítulo de número 16, quando Jesus Cristo ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é derramado, foi derramado e será sempre derramado sobre a vida daqueles que buscam a Deus, que procuram a Deus, que entendem a Deus. Aí a ação do Espírito Santo de Deus na vida de pessoas que manifestam a sua graça, a sua vontade de entender mais sobre Deus. Observe, meu amado e meu querido, que o Espírito Santo atuava na vida dos profetas e no que eles falavam e no que eles faziam. Havia o mover do Espírito Santo. Ele atuava na vida das pessoas, na vida dos profetas, na vida dos reis, na vida de diversas pessoas, para que elas pudessem compreender também a decisão que Deus desejava para com aquele povo, para com aquela família, para com as pessoas individualmente. Ou seja, ele falava. As pessoas falavam, mas não falavam por si só, falavam por intermédio do Espírito Santo de Deus. E o mover do Espírito Santo de Deus era uma coisa extraordinária, tanto nesses dias como também no passado. Nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus também nesses dias. Nós vemos claramente, o Espírito Santo continuou a sua tarefa de conduzir homens até a presença de Deus. Neste tempo em que nós estamos vivendo, o Espírito Santo tem atuado na vida de muitas e muitas pessoas, levando elas a entender o que Deus deseja, a entender a palavra de Deus, a entender o motivo de oração, que deve ser uma oração voltada, colocar-se diante de Deus, vontade de estar presente no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Esta é uma ação do Espírito Santo de Deus na vida de muitas e muitas pessoas. Os profetas, eles eram tomados pelo Espírito Santo para pregar, para ensinar, para anunciar as boas obras e muitas vezes trazer à luz os pecados ocultos de indivíduos ou do povo. Como, por exemplo, isto se dá no episódio de Natã, que repreende Davi pelo seu pecado. Você vai encontrar isto no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de 1 até o versículo de número 14. O rei, segundo o coração de Deus, não deveria acreditar que estava acima do bem e do mal. O Espírito Santo usou Natã para lembrá-lo de que tão elevado grau de privilégio implicaria em grande responsabilidade. Por isso, o Espírito Santo de Deus ungia
os profetas para que ministrassem as necessidades daquele povo de forma contextualizada. Cada momento em que o Espírito Santo ungia um profeta era porque ele sabia, dentro daquele contexto, que aquele profeta que saiu, ele tinha terminado o seu trabalho e agora o Espírito Santo ungindo mais um profeta para concluir, mas também para trabalhar a vida de outras pessoas, do povo do Senhor e de um momento diferente agora. O profeta era ungido, era separado, era providenciado para que naquele momento da história o povo estava precisando de entender, dentro daquela contextualização, de que Deus estava educando, Deus estava ensinando e Deus estava trabalhando na vida do povo. Tomados pelo Espírito Santo, esses profetas podiam ver, podiam analisar, podiam proclamar, podiam denunciar e orientar os reis e o povo de uma forma em geral acerca dos planos de Deus. O profeta servia exatamente para isso, para ver as questões religiosas, as questões de ensino, as questões de orientação pessoal, analisar a vida do povo, analisar como estavam as pessoas, proclamar, denunciar, orientar os reis e o povo de uma forma em geral acerca dos planos de Deus. Então, tomemos, por exemplo, a vida de Elias, a vida de Eliseu, os quais foram instrumentos para o cumprimento da vontade de Deus, estabelecer uma nação através da qual se tornasse conhecido o mundo inteiro. Você pode não estar compreendendo, mas Deus está usando você para que uma família ela compreenda a luz do Evangelho, a graça do Senhor Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, dentro dessa contextualização que nós estamos vivendo nesses dias. Por isso, o Espírito Santo de Deus continua à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Adorem ao Senhor. Por isso Ele te chama, para que você compreenda neste tempo. Por isso Ele te chama, para que você compreenda que a sua família precisa da orientação de Deus. A sua vida precisa da orientação de Deus. Ninguém vive no mundo sem a orientação de Deus, sem a orientação da palavra de Deus. Dentro dessa contextualização é que nós vamos ver o crescimento de uma família espiritualmente e, consequentemente, materialmente também. Dentro desse momento especial que nós estamos vivendo, Deus, Ele faz as coisas conforme lhe apraz. Ninguém pode intervir, ninguém pode colocar, vamos dizer assim, no nosso linguajar popular, Deus no canto da parede para determinar as coisas. Não, nós temos que entender. Por isso o texto diz, Salmo 23, versículo de número 1, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele age conforme lhe apraz. Nós vamos ver na vida de alguns reis, de alguns profetas, como o Espírito Santo de Deus agiu, para que a gente compreenda também como ele age, como ele deve agir na nossa vida. Em 1 Reis, capítulo de número 17, nós vemos ali a ação do Espírito Santo de Deus na vida do profeta Elias.
Seu nome significa Jeová é o meu Deus. Jeová é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. O nome Elias. Ele exerceu seu ministério no reino do norte, durante os reinados dos reis Acabe e Acázias. Então, dois momentos, dois reinados, Elias, ele esteve junto desses reis, trazendo as orientações de Deus para proclamar, para orientar, para analisar espiritualmente crescimento, maturidade do povo do Senhor. Foi alvo das ações sobrenaturais do Espírito Santo. Junto à fonte de Queride, foi sustentado pelos corvos que o Senhor lhe enviara. Chegando a Sarepta, aumentou milagrosamente a farinha e o azeite da viúva, além de ressuscitar o seu filho. Orou para que chovesse e realmente choveu. Elias, o profeta cheio do Espírito de Deus, tinha uma unção especial. Ele ungiu reis, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 15 ao de número 16, ele também, cheio do Espírito Santo de Deus, confrontou a Acabe e aos profetas de Baal e os venceu num grande desafio, que foi realizado e está descrito no capítulo 18 do livro de 1 Reis. Ele também, cheio do Espírito Santo de Deus, Elias, ameaçou a Acabe e a sua esposa Jezabel. 1 Reis, capítulo de número 21. E feriu as águas do Jordão com o seu manto e ele se abriu. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 14. A atuação do Espírito de Deus sobre o profeta Elias tinha a proposta de estabelecer os planos de Deus. Os planos de Deus, ele tem que ser estabelecido. Os planos de Deus, ele tem que ser entendido. Diante dos deuses de Baal, Elias, prevaleceu em nome de Deus. Embora ele frágil na carne, a ponto de pedir a Deus para morrer, porém, obedeceu a ordem de Deus para ungir reis e a Eliseu como profetas. Você vai ver isso no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Mesmo diante da sua fragilidade humana, ele que pediu a Deus para intervir na sua vida pessoal, Deus fez muito mais. Deus usou este homem de fé. Deus usou este homem que foi usado pelo Espírito Santo, fortalecendo ele, fortalecendo todos aquelas pessoas que entendiam cada ponto do que Deus estava fazendo naquele momento. Ele teve medo de Jezabel, teve sim como ser humano, mas ainda assim a ameaçou, juntamente com o seu marido, o rei Acabe. Muitas vezes nós passamos, emocionalmente falando, por dificuldades, por aflições, por desesperos, mas nós encontramos, quando entendemos a ação do Espírito Santo de Deus, nós entendemos que nós devemos buscar nele, nós devemos ser orientados por ele, nós devemos entender a porção do que Deus quer e está fazendo naquele momento didaticamente para a minha vida, para a nossa vida. Não chutar, vamos dizer assim, no linguajar natural, o pau da barraca e dizer, não, eu não quero mais, não, não é assim, não vai dar, não. Deus tem um propósito na tua vida. Salvar a tua casa,
construir alicerces na tua casa, na tua família, no meio ali onde você vive, nesse contexto onde você se encontra. O próprio Eliseu, seu conservo, reconheceu que havia uma unção especial na vida de Elias. E ele usou a capa dele para ferir as águas. E a tal como Elias, aconteceu a ele também. Eliseu foi outro grande homem de Deus usado pelo Espírito Santo do Senhor. Você vai encontrar isso no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de 1 até o versículo de número 14. Já o nome Eliseu, o significado do seu nome é exatamente: meu Deus é salvação. Meu Deus é salvação. O nome de Elias, o seu significado é: Jeová é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Ele, Eliseu, foi o sucessor de Elias, por ordem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi ele mesmo que disse a Elias para ungir a Eliseu. Deus avisou a Elias que ungisse Eliseu. Observe as palavras do Senhor dentro desse contexto do livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 16. Acompanhe. E também a Eliseu, filho de Zavate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ele recebeu a ordem de Deus. Ele não questionou, ele não falou, ele não perguntou, simplesmente ele fez como Deus havia determinado, como Deus havia orientado o seu profeta. Quando Elias encontrou, jogou a sua capa sobre ele. Esta era uma prática nos tempos do Velho Testamento. Com este gesto, Elias estava passando para Eliseu o direito e a unção de ministrar, que estava sobre ele agora, o Espírito Santo. Eliseu pediu a Elias a permissão para ir à sua casa, desvelar-se dos seus afazeres. Fez uma grande festa e voltou para seguir Elias, tornando-se o seu sucessor. O dia chegou em que Deus havia de tomar a Elias para si. Eliseu não queria deixá-lo ir sozinho. Foi com ele para Jericó e junto ao Jordão, Elias foi arrebatado ao céu. Mas a mesma unção que havia em Elias passou agora para Eliseu. A partir daí, nós vemos o Espírito Santo fazer obras milagrosas, dando continuidade àquilo que Deus tinha para a vida do povo do Senhor. Ele tornou saudável as águas de Jericó, que não eram boas, para que o povo pudesse usá-las. Você vai ver isso no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 até o versículo de número 22. Ele também, como Eliseu, agora profeta, orienta e prediz a vitória de Israel sobre os moabitas. Você vai encontrar isso no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 12 até o capítulo de número 7. Ele, Eliseu, dentre tantas e tantas obras que ele realizou, aumenta também o azeite da viúva. Eliseu também, ele orou pela mulher rica, que era estéril, e ela concebeu um filho, tendo este morrido anos mais tarde. Ele o ressuscitou. E você sabe a história total de como
Eliseu trabalhou na vida desta mulher e na vida desta família. Ou seja, Deus, ele usou Eliseu para trabalhar uma família. Deus usou Eliseu para trabalhar uma vida de uma viúva, de uma pessoa necessitada, oprimida pela sociedade naquela época. Deus orientou o povo do Senhor contra os moabitas, dando vitória. Entendemos que Deus, ele continua no controle de todas as coisas, é o Deus da vitória da nossa vida. Deus, ele tornou saudável águas para que o povo pudesse saciar a sua sede. Então Deus, ele construiu para que o povo pudesse entender. Deus é Deus na vida individual, Deus é Deus na vida de uma cidade, de um povoado, de uma nação. Deus é Deus na vida de povos que continuam tendo Deus como o seu orientador. Por isso que o salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é feliz mesmo a nação cujo Deus reina, cujo Deus é o Senhor, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que está nos céus, o Deus que orienta, o Deus que trata, o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que faz todas as coisas conforme lhe apraz. E continuando, nós vemos o Espírito Santo de Deus na vida de homens que foram movidos pelo Espírito Santo para tarefas. Nós encontramos no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 21. Nós vemos aqui, dentro desse contexto, uma das expressões usadas pelo profeta é: assim diz o Senhor. No Antigo Testamento nós vemos muito esse ponto, onde os profetas logo começam a falar e dizendo: assim diz o Senhor. Esta expressão não era somente um chavão, como muitos usam no dia de hoje, pois de fato falavam o que o Espírito de Deus os mandava falar. Pedro, na sua intimidade com Deus, ele tinha plena confiança na palavra falada por intermédio dos profetas. Ao escrever a segunda carta, ele orientou o povo de Deus dizendo: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 21. Isto vem confirmar que o Espírito Santo atuava na vida dos profetas, movendo-os na direção certa, trazendo sempre a direção correta, individual e coletiva. Alguns tiveram que, durante a sua trajetória, encarnar a própria mensagem que deveria ser pregada, como Jeremias. Jeremias teve que comprar um cinto, caminhar até o Eufrates para escondê-lo na fenda de uma rocha e depois de alguns dias voltar para desenterrá-lo. Jeremias capítulo de número 13. Oséias, ele teve que casar-se com uma prostituta. Oséias capítulo de número 1. Homens foram movidos pelo Espírito Santo. O significado em português mais próximo do original é induzir, levar alguém a fazer algo. Ou seja, homens foram induzidos, homens foram levados a fazer
aquilo que o Espírito Santo, que Deus tinha proclamado, ensinado, manifestado, para que eles pudessem fazer, desempenhar e falar. Mais uma vez, podemos observar o Espírito Santo fazendo o trabalho de conduzir homens a Deus. Por isso é importante você verificar a sua chamada. É importante você verificar o quanto Deus te ama, o quanto Ele quer tão bem para você, que até os dias de hoje Ele não tem deixado você mendigar o pão, não tem deixado você passar necessidade. Você pode ter aflições, pode ter um pouco de desânimo, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. O Deus que era com Elias é com você. O Deus do passado é o mesmo Deus do hoje. É o mesmo Espírito Santo que atuou na criação de todas as coisas e atua até nos dias de hoje. O mesmo Espírito Santo que cuidava é o Espírito Santo que cuida de nações, de povos. É o mesmo Espírito Santo que cuida da sua casa, zela pela sua igreja, zela pelo derramar do Espírito Santo na sua vida. O mesmo Espírito Santo que atuava na vida desses profetas, desses reis, desses homens que foram cheios do Espírito Santo, ele ainda quer ser derramado na tua vida. Mas você não deve se preocupar muito. Você não deve se ater muito a estas situações. Quanto mais você trabalhar na obra de Deus, quanto mais você estiver exercendo a obra de Deus, aí você vai ser mais e mais cheio do Espírito Santo de Deus para a obra, para toda boa obra, como diz a palavra do Senhor. Não se desespere, não busque, converse com o Papai do Céu, converse com o Senhor, que Ele vai te dar a orientação precisa. Só Ele cuida, trata e enche as pessoas do Espírito Santo de Deus. Esta é uma ação maravilhosa. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Entender o mover do Espírito Santo de Deus nos homens sobrenaturais. E estes se estende até os dias de hoje também. O sobrenatural de Deus estende na minha casa, na tua casa, na vida da nossa cidade, na vida do nosso país. Deus está no controle de todas as coisas. A história da relação de Deus, contada por Moisés, cantada nos Salmos, aplicada pelos sábios, proclamadas e profetizada pelos profetas e, por fim, ministrada no mundo pelo Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos, foi inspirada e está sendo preservada pelo Espírito Santo de Deus. Ele merece a nossa adoração. Ele merece, porque Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus sempre esteve atuando na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que desejam, na vida daqueles que abrem o seu coração para a vontade de Deus, para a vontade do Espírito Santo de Deus. Que neste domingo você renove a sua força na ação do Espírito Santo de Deus. Que neste domingo você tenha um momento especial com a sua família, entendendo a ação do Espírito Santo de Deus. Que neste domingo você louve a Deus, proclame a vitória de Deus na tua vida, na vida da tua casa. Enche a sua vida do Espírito Santo de Deus. Encha a sua casa do Espírito Santo de Deus. Ele quer depurar, tirar
tudo que é contrário à palavra de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que entre com ação, entre com renovo, entre com vontade, e Ele vai agir em cada detalhe, porque Ele conhece a mim e conhece a você. Ele sabe do que nós estamos passando. Ele sabe do que nós precisamos. É Ele quem atua, é Ele quem renova, é Ele quem convence o homem do pecado e da justiça. É Ele, mas Ele precisa de homens, de mulheres que glorifiquem o nome dEle, o nome do Senhor. É Ele que deseja que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para declarar Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você. No próximo domingo, no dia 6, vamos estar aqui mais uma vez, trazendo um pouco da porção do Espírito Santo de Deus para este momento em que nós estamos vivendo. O Espírito Santo de Deus quer continuar atuando na vida das famílias, na vida das pessoas individualmente. E nós temos que falar a verdade a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nós estamos dando uma introdução e nessa introdução já falamos, vamos dizer assim, sobre o Espírito Santo de Deus, os atributos do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus na criação, a ação do Espírito Santo após a queda da humanidade, o Espírito Santo nos heróis do Velho Testamento, o Espírito Santo na vida dos reis, e hoje vimos o Espírito Santo de Deus atuando na vida dos profetas. No próximo domingo, vamos estar falando sobre o Espírito Santo e sua relação com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus teve sim uma relação com o Jesus Cristo, com o Senhor Jesus. Anote aí. Você vai ler esses textos durante a semana. Nós vamos colocar no nosso WhatsApp da igreja, João capítulo 1, versículo 32, Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas capítulo 2, versículo 22 até o de número 35, e você lê o texto áureo, que é Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29, o texto áureo para a próxima lição, que diz: e aquele que me enviou, ele está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Veja o que Jesus disse nesse texto. E aquele que me enviou está comigo. Deus estava com ele. O Espírito Santo estava com ele. Por isso, não deixou Jesus Cristo só. Porque ele sempre fez o que agrada a Deus, agrada ao Espírito Santo do Senhor. E nós vamos entender um pouco mais a respeito de tudo isso, dessa construção importante do nascimento de Jesus, da vida ministerial de Jesus, dos dons do Espírito Santo na vida de Jesus, de Jesus Cristo suportando a cruz, o peso da cruz, Jesus Cristo suportou graças também à ação do Espírito Santo de Deus. Hoje à noite nós vamos estar pela internet, direto da nossa igreja, trazendo assim o nosso culto da MNI, culto missionário. Se você tem a sua oferta missionária, procure a presidente da MNI, ou venha presencialmente nos cultos durante a semana. Nós vamos estar terça-feira, das 18h30 até as 19h45, num louvor a Deus, culto de oração, de gratidão. Estaremos na nossa igreja durante esta semana presencialmente lá na nossa igreja.
No próximo final de semana não teremos culto presencial, só no domingo pela internet, a escola bíblica às 9 da manhã e à noite às 18 horas. Vamos estar juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e continue na presença de Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai, agradecemos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, por este momento especial de gratidão, por este momento especial de entendimento mais da Tua palavra a respeito da unção e do derramado Espírito Santo de Deus sobre a vida dos profetas, Pai. Nós vemos aí que Deus tem e tinha cuidado do seu povo. Nós vemos a Tua ação também nestes dias, Pai. Usa-nos cada vez mais para o louvor da Tua glória, Senhor. Abençoa nossa família, abençoa nossa casa. Enche do Teu amor, do Teu carinho e do Teu cuidado a nossa vida. E que nós possamos também passar tudo isto para as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus por todos vocês, amados e queridos irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.